A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Eu vou ler dos versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza e plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Até aqui, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nos instrui nesta noite, fala aos nossos corações, ao coração dessa igreja, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já se perguntaram, provavelmente sim, por que existem tantas denominações diferentes? Por que tantas igrejas diferentes que dizem proclamar e exaltar o mesmo Jesus? Dentro do meio protestante nós temos muitas, e dentro do meio reformado também muitas. Por que tantas linhas de pensamentos diferentes? Por que tantas pessoas mudam de igreja? Qual é a decisão certa que nós temos que tomar? Qual é o ponto que a gente tem que olhar e dizer assim, eu tenho que mudar de igreja? E eu não estou dizendo que é pecado mudar de igreja, porque nós mesmos viemos de outras igrejas. Eu, particularmente, não nasci na igreja presbiteriana. O Brasil, desde a sua colonização, era um país majoritariamente católico. E praticamente só existia essa igreja no Brasil. De umas 2 ou 3 décadas para cá, 3 ou 4 décadas mais ou menos, o movimento carismático trouxe para cá, para o nosso país, uma explosão de igrejas pentecostais e neopentecostais. Então muitas pessoas que eram da igreja católica começaram a migrar para essa igreja. Queriam ter sensações diferentes, experiências que os pentecostais sabem divulgar muito bem. Só que, de uns tempos para cá, dentro dessas igrejas pentecostais, muitas pessoas sentiram falta de mais substância, consistência, solidez, doutrina, algo mais bem fundamentado nas escrituras. E aí surge um movimento de muitas pessoas saindo dessa igreja e agora frequentando igrejas reformadas. As igrejas reformadas, elas não são mais compostas de famílias apenas, como era em sua maioria, que nasceram ali e continuaram ali, ainda são, mas hoje a gente já tem esse fenômeno de pessoas saindo de outras igrejas e indo para as igrejas reformadas. E nas igrejas reformadas tem as suas fragmentações, seja ela a luterana, a calvinista e até a arminiana. As igrejas reformadas, elas vão mostrando na prática que os versículos bíblicos, eles não são meros jargões, como muitas vezes são usados em igrejas
em algumas igrejas por aí. Eles não são meros jargões que você tem que falar alto e aquilo ali vai gerar um poder. Não, eles têm que ser estudados, entendidos e praticados. E hoje, por incrível que pareça, existe uma migração diferente. Muitos da igreja reformada estão voltando para a igreja católica. Isso já é um movimento relativamente forte. Eles estão voltando para a primeira igreja que surgiu no Brasil. E outros viraram mesmo ateus práticos. Quem são ateus práticos? Qual é a diferença do ateu prático para o ateu teórico? O ateu teórico é aquele que diz categoricamente que não acredita em Deus e tem argumentos teóricos para isso. O prático não, ele jamais vai dizer que não acredita em Deus ou que vai dizer que Deus não existe. Mas ele age como se Cristo não existisse. Ele age como tal. E por que a humanidade migra tanto de igreja? Talvez por buscarem sensações diferentes, experiências diferentes, poderes que você não acha na igreja que você está. Mas às vezes essa busca acaba que sendo infinita. Porque muitos estão na tentativa de achar a igreja perfeita. Mas muitos migram porque elas querem mais fundamento. Elas querem mais consistência. Afinal, é muito bom a gente estar numa igreja onde a gente sabe que a verdade é pregada de forma profunda. Não tem coisa melhor do que sair de casa e saber, não, olha, eu posso estar triste, pode estar acontecendo tudo, mas se eu estiver lá, vão ter pessoas dedicadas passando o evangelho para mim. Isso é muito bom. Muita gente sabe que no passado já foi muito enganada. Muita gente sabe que no passado saiu de casa para ouvir e para participar de um culto raso e não vai admitir ser enganado novamente. Não, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não vou mais ser enganado. Eu vou atrás de solidez, de consistência. E não é pecado ir atrás de firmeza. Não é pecado ir atrás de consistência. É certo você querer não ser enganado. É certo você querer ninguém enganando a sua família. Querem algo mais detalhado, mais profundo, mas é aí que pode vir outro problema. E é exatamente isso que Colossenses 2 nos responde. Na tentativa de achar uma coisa profunda e consistente, nós podemos encontrar um outro tipo de idolatria. É a valorização. Na verdade, não a valorização, porque a valorização não é pecado. A supervalorização de coisas que não são o centro da Bíblia, o que não é o centro do Evangelho. A valorização ou a idolatria por coisas secundárias. E é exatamente isso que Colossenses 2 tenta esmiuçar. Eu não tenho uma resposta simples e direta para esse questionamento, para esse dilema dessa vez. Na verdade, é o capítulo como um todo que vai nos ajudar. Capítulo esse que não vamos conseguir terminar hoje, obviamente, por causa da profundidade dele. Versículo 1 vai dizer assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Essa é a prova cabal de que Paulo nunca foi para Colossos. Ele diz assim, olha, eu quero que saibam a luta que eu tenho por vocês. Vocês que nunca me viram face a face. Eu nunca fui aí, nem em Colossos, nem em Laodiceia, a cidade vizinha a Colossos. A gente sabe, a gente viu isso várias vezes, da dificuldade, de Epáfras, aquele que plantou a igreja, em manter a igreja. Às vezes pode até ser fácil plantar uma igreja, mas não é tão fácil manter essa igreja, e justamente Epáfras, a gente viu no capítulo 1, estava com essa grande dificuldade. Existia um grupo naquela época chamado de judaizantes, que eles queriam adentrar no cristianismo as práticas da lei cerimonial.
E eles olhavam para o ensino de Paulo. O que é que Paulo pregava? Paulo pregava salvação pela graça. Paulo pregava justificação pela fé. Paulo era contra o uso da lei cerimonial aqui na Nova Aliança. A prática cerimonial nessa época. E eles começaram a tirar o crédito da autoridade de Paulo. Eles começaram a menosprezar o ministério de Paulo. Olha, parem para pensar, qual é a procedência de Paulo? Qual é a procedência dele? Qual é a autoridade que ele tem? Por que ele nega os ritos judaicos? Olha, Moisés está do nosso lado. Moisés não está do lado de Paulo. Ezequiel, Jeremias, os profetas, Isaías, são nossos profetas. Não são profetas de Paulo. Olhe para o templo de Jerusalém. Só ele conduz a Deus. Tem os sacerdotes lá estabelecidos. Só ele pode ministrar. Só o sumo sacerdote lá no templo pode fazer a expiação dos pecados. Foquem nele. Se você tem um pecado, você tem que levar um tipo de sacrifício. Se você cometer outro pecado, você ainda tem que levar esse outro tipo de sacrifício, como o Levítico prescreve. Esses homens estavam pregando isso dentro da igreja, na Nova Aliança, e tirando todo o crédito da pregação de Paulo e de Epáfras. Versículo 2: faço isso para que o coração deles seja consolado e para que todos eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês tenham o pleno conhecimento desse mistério. Que mistério é esse? Rituais místicos, rituais judaicos? Não. Esse mistério, ele já dá de cara a resposta. Esse mistério é Cristo. Nada confronta mais o evangelho do que essas invenções humanas dentro da igreja, do que essas diretorias inventadas pelo homem. Nada confronta, que fulano é diretor, parece daquilo ali, daquilo tal, parece que ele é mais especial, mais espiritual que outros. Não, tem um pastor e tem um apóstolo ainda nos dias de hoje. Nada mais afronta mais o evangelho do que isso. Gente mais especial que outros. Isso não aproxima ninguém de Cristo. Isso só afasta as pessoas de Jesus. As autoridades eclesiásticas, elas são denominadas na própria palavra, os ofícios. Não são essas novas autoridades que os homens inventam. Embora os ofícios sejam diferentes, todos nós carecemos da graça de Deus e todos nós igualmente somos servos. Só existe um dono da igreja. Só existe um líder da igreja. Esse é o nosso Senhor Jesus. Quando a gente compreende, irmãos, quem é Jesus, é por isso que ele foca nisso aqui, nessa carta. Essas filosofias de fora, esses ensinamentos de fora, eles não vão nos atrair. Versículo 3. Ele diz no 2, né? Convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. 3, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não precisamos de nada além de Cristo. Na verdade, esse é o cerne de Colossenses. Não precisamos de nada além de Cristo. Colossenses é literalmente solos Cristo. Nada pode nos atrair mais do que, de fato, se nós adentrarmos no verdadeiro evangelho. Devemos apontar em Cristo, ele vai dizer. Devemos apontar no Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível. O próprio Paulo, ele pega todo o seu currículo e ele encara como esterco. Abram comigo, por favor, uma carta antes aqui, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 5.
Filipenses 3:5, ele vai dizer: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Todas as minhas referências eu considero como lixo para obter a sublimidade. O que ele vai dizer aqui é muito importante, essa palavra, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Aqui ele vai dizer que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão escondidos em Cristo. Tudo está nele, é só apontarmos para ele. Versículo 4, digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Para que ninguém venha para você com uma capa de uma coisa muito bonita. A heresia, ela tem uma capa, ela tem uma propaganda, algo que vai solucionar a sua vida, mas só vai lhe afastar de Cristo. Isso é falso, isso são argumentos falaciosos. Versículo 5, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com você, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Embora eu não esteja aí com vocês, no Espírito Santo estamos unidos. Essa é a igreja de Cristo. Embora não estamos todos juntos, os nossos irmãos da IPA agora, da Emanuel, como estávamos no domingo passado, estamos unidos em Cristo Jesus. Paulo está preso, mas ele está unido com esses irmãos, através da igreja de Deus, que é uma só, através do Espírito Santo que tem poder para isso. Essa é uma introdução, irmãos. Uma introdução para o que ele vai começar a partir do versículo 6. Nós não vamos muito além, vamos até o versículo 8 nessa noite, porque aqui temos verdades muito profundas. A partir do versículo 6, na verdade, versículos 6 e 7, ele vai nos dar duas recomendações. Ele vai dizer assim: portanto, após essa introdução, após você estar ligado nesse verdadeiro tesouro, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Orientação simples, nada complexo, puro e simples. Essa é a recomendação. Para aqueles que muitas vezes estão pulando de igreja, Paulo está dizendo: olha, se tem Cristo ali, continue nele. Permaneça nele. Se você já encontrou a Cristo nessa comunidade religiosa, se essa comunidade religiosa o evangelho é o centro, permaneça nela, permaneça nele. Agora, se você não encontrou, fique pulando de igreja mesmo. Pule de igreja, pule, até você achar Cristo, porque esse é o foco. Se você achou, pare. Por quê? Porque não tem igreja perfeita. A igreja que nós estamos é importante. Cristo é mais importante do que tudo. Se Cristo é o centro, é aqui que devemos permanecer. Cristo é mais importante do que qualquer tradição religiosa, e qualquer tradição religiosa, ela só é correta se ela aponta para Cristo e coloca Ele como centro. Se ela não faz isso, ela não deve ser praticada, e obviamente não é bíblica. A tradição religiosa, ela só é boa se ela aponta para Cristo e não lhe distrai de Cristo. Qual é a origem, irmãos, da palavra anticristo? Qual é o objetivo do anticristo? Por mais
que as pessoas acham que é um sistema, né? É uma filosofia, é um movimento. Não, a Bíblia fala que o anticristo será uma pessoa, o iníquo. É assim que 2 Tessalonicenses trata o anticristo. Mas ela diz que antes de vir o iníquo, o anticristo, o cenário do anticristo, ele já está todo preparado. Sim, a filosofia, o movimento, o mundo está pronto para receber o iníquo. O mundo está pronto para receber a pessoa do anticristo. Porque o cenário do anticristo ele já paira por aí. Qual o significado da palavra anticristo? É aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Toda a filosofia, toda a ideia, tudo que quer tomar o lugar de Cristo na igreja é anticristo. Nós não podemos deixar esse tipo de ideia proliferar na igreja. Fique firme em Cristo, permaneça nele. Como vocês vão focar em Cristo? Ele esmiuça no versículo 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. 3 verbos aqui. Como é que eu vou focar em Cristo? Primeiro, enraizado. Segundo, edificado. E terceiro, confirmado. O que é enraizar? É o aprofundamento, é a busca que você faz para conhecer a Cristo. Enraizar é a raiz da árvore. Quanto maior a raiz dentro do solo, muito mais difícil daquela árvore cair. Pode vir uma tempestade, um temporal, uma enchente, essa árvore não vai cair, porque ela está muito enraizada no solo. É muito mais difícil você cair diante das aflições, você perder a fé, você entrar em desespero, quando você está enraizado na palavra de Deus, quando você busca a Deus. Esse é o verbo enraizados. Lá perto de casa, do lado do prédio lá, tem várias árvores e elas já estão comendo a calçada, né? Já não tem mais calçada, porque as raízes são muito grandes, está muito enraizado, é muito difícil aquela árvore cair. As raízes estão cada vez maiores. Essa é a raiz que eu tenho que fincar do Evangelho. Segundo o que ele fala aqui, o segundo verbo é edificados. É claro, depois do fundamento, eu preciso edificar o prédio. Não tem sentido eu investir tanto no fundamento e deixar lá o buraco. O que é que a gente vai pensar? Ver o buraco lá é o quê? Acabou a obra, né? Acabou o dinheiro. A obra está incompleta. Não. Tanto o fundamento, tanto a preparação, para quê? Para edificar o prédio, para esse prédio subir. E o que é a nossa edificação? É o nosso trabalho, é o nosso serviço, é como nós vamos nos engajar na igreja. Poxa, eu estou estudando tanto, eu sei tanto, eu estou me esmiuçando a palavra aqui, mas o que é que eu vou dar à igreja? Agora como é que eu vou edificar ali? Não adianta ficar só no enraizado. Parece uma obra que acabou o dinheiro. Eu preciso edificar, eu preciso ter comunhão com os irmãos, crescer em serviço da comunidade, servir ao corpo, ajudar o corpo a crescer. Todo mundo aqui na sua função, tentando descobrir o seu dom e servindo para a igreja. Edificação. Enraizados, edificados e confirmados. O que é confirmado? Agora você vai decorar o edifício, você vai limpar para que as pessoas venham morar nele. Você vai lavar, vai fazer uma faxina, você vai espelhar, tem prédios agora que estão espelhados, você vai ornamentar, você vai confirmar. Você quer conhecer a Cristo? Enraizar, edificar e confirmar. Em qual etapa você está? Não é? Em que etapa você está? Você ainda está na primeira? Você já está praticando a segunda? Nós temos que parar de seguir a novidade do momento. Né? Existe no meio reformado, no meio protestante, a moda gospel. Qual é a moda gospel do momento? Não. Finque raízes, permaneça em Cristo. Finque raízes, fincar raízes na pessoa de Cristo. Isso nos basta.
Moda gospel é um ciclo vicioso preparado pelo diabo para fazer você não se contentar com Cristo. Isso é o que é a moda gospel. Para que você não perceba, para que você se despece da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aí a gente adentra no versículo 8, é o último versículo que a gente vai adentrar nessa noite, porque ele tem muitas informações. Ele vai dizer assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, parem para pensar, como é que a gente define a palavra heresia? O que seria heresia? Qual seria uma boa definição? Heresia é tudo aquilo que é contrário ao verdadeiro ensino. Você pode começar uma lógica certa, mas aí no final você errou. Você foi contra aquele verdadeiro ensino. É uma facção do verdadeiro ensino. E se a heresia for ouvida e praticada no meio da igreja, ela vai afastar as pessoas de Cristo. Vamos tender cada vez mais a nos dispersarmos. E na verdade eu queria que a gente focasse nesse versículo. Esse versículo, ele mostra como a heresia funciona. Qual é o DNA da heresia. Paulo, ele está constantemente aqui, o foco dele é falar da suficiência de Cristo. Mas agora ele faz uma pausa para dizer assim: tenha cuidado. É como se ele fizesse ele está na lógica dele sobre a suficiência de Cristo. Agora ele para e é como se você estivesse no meio da estrada, você liga o farol e está aquela placa grande assim: cuidado, atenção. Isso aqui é muito perigoso. Cuidado para quê? Para que ninguém venha a enredá-los. Esse é o primeiro cuidado que ele vai dizer. Esse ninguém aqui, ele é melhor traduzido por alguém. Isso é muito importante. Por quê? Porque o que ele está querendo dizer é que heresia é assim: sempre alguém vem lhe dizer alguma coisa. Ela começa assim: é alguma coisa que você leu de fulano, é alguma coisa que você assistiu na internet, é alguém que veio e falou para você. Sempre vem alguém com uma novidade. Cuidado para que alguém não venha a enredá-los. Esse enredá-los, ele é melhor traduzido por aprisioná-los. Melhor palavra aqui, melhor tradução é aprisioná-los. Então, ele está dizendo assim: primeira recomendação, cuidado para que alguém, alguma pessoa não venha aprisionar você. Essa é a primeira recomendação dele. Por que ele aprisionar? Porque você é livre. Essa é a principal ideia. Você é liberto em Cristo Jesus. Você conheceu a verdade, e a verdade lhe libertou. A heresia é alguém que vem para lhe prender. Não deixe alguém vir lhe prender. Mas Eduardo, mas como é que, se eu conheço a verdade, se eu sou livre, por que eu ia querer ser preso? Você não quer ser preso, mas você vai cair numa armadilha. O que é uma armadilha? A armadilha, ela tem um nome assim: armadilha, caia aqui. Não. A pessoa que vem falar uma heresia para você, eu vou dizer uma coisa que vai lhe afastar de Cristo. Ouça. Não. A armadilha, ela é muito atrativa. Por isso esse cuidado. Cuidado para não cair na armadilha. A armadilha, ela está toda preparada, é um cenário muito bonito, com uma comida muito bonita para o animal, a comida predileta do animal, para ele ir lá comer e ser a última refeição da vida dele. Ela nunca é preparada com a cara de armadilha, mas quando você cai, é muito difícil você sair. Por isso o cuidado. Mas por que as pessoas estão com fome? Por que eu vou cair nessa armadilha? Se eu cair nessa armadilha é porque eu estou com fome. E por que eu estou com fome? Porque eu não estou saciado com o verdadeiro alimento. Porque, como diz o versículo 2, se você tiver a convicção do entendimento de Cristo Jesus,
essas armadilhas não vão lhe atrair, você não vai querer comer a comida da armadilha, porque você não vai estar com fome. Se você focar em Cristo, o ensino de Cristo já lhe sacia. Quem tem convicção, esse verdadeiro entendimento da sublimidade do conhecimento de Cristo, não olha para a heresia. Qual o conteúdo da heresia? O próprio versículo vai dizer para a gente: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia, primeira palavra, e vãs sutilezas. Primeiro, filosofia. Ele não está condenando a matéria filosofia. Ele não está falando, cuidado com a filosofia. Não, ele tá, cuidado com essas pessoas que vêm falar a sua filosofia. Esse sua, ele é muito importante aqui. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? A heresia tem uma filosofia. A filosofia dela. A heresia tem uma lógica interna. Por isso que ela é atrativa. Porque dentro do mundo dela, ela dá certo, ela funciona. Uma heresia bem fundamentada, que pega tanta gente, ela tem uma lógica muito bonita. Ela é atrativa, irmão. Se ela não fosse atrativa, ela não atraía tanta gente. Se a heresia da serpente no jardim do Éden não fosse tão atrativa, Eva não ia dar ouvidos a ela. Mas ela foi, ela viu uma cobra falando e ela resolveu dialogar com a cobra. Vai que tem uma coisa boa daí. E ela caiu na heresia, ela caiu na armadilha da cobra. É isso que acontece. Ela tem uma lógica de como ela funciona para ela de fato cativar. Quer ver um exemplo? Algo secundário que ganha muita força no meio da igreja, geralmente é constantemente repetido. Repetição é ênfase tanto para o evangelho quanto para a heresia. Então, se eu pego algo secundário e eu estou repetindo na sua cabeça, eu estou repetindo para os seus filhos, aquilo que não é o evangelho, aquilo que é meramente secundário, esse é o princípio da lavagem cerebral, irmãos. Lavagem cerebral não existiu só na época da Guerra Fria, não. Hoje em dia não existe mais, não. Muitas instituições, se dizem igrejas, estão lavando o cérebro das pessoas com coisas secundárias ou com heresias, e elas estão considerando aquilo ali como evangelho. Elas não conseguem enxergar outra coisa além daquilo. Aquilo passa a se tornar o seu evangelho. Necessariamente, essas filosofias, elas não são coisas ruins em si. Elas são apenas secundárias, mas eu coloco ela no lugar do primário. Eu coloco ela no lugar do evangelho. Eu comecei a tornar aquilo ali uma heresia, porque heresia é tudo aquilo que me afasta do evangelho. Aquela prática boa se transformou numa facção contra o evangelho de Cristo. Por quê? Porque existem filosofias na palavra de Deus que são erradas. Diretamente confrontam a palavra de Deus. Homossexualismo. A Bíblia condena diretamente. Não tem pra onde. Só se você rasgar algumas páginas, né? E olhe lá. Aborto. Não tem como você correr. Isso aí é uma filosofia completamente antibíblica. Não tem discussão. Mas tem filosofia que é correta. Tem filosofia que pode ser praticada. Mas se ela for colocada no centro da igreja, no lugar do evangelho, ela é tão prejudicial quanto o aborto e o homossexualismo. Esse é o problema. Você quer ver um exemplo? A gente está na EBD aqui toda manhã falando sobre controle financeiro, né? Sobre como gerir o seu dinheiro, usar os bens que Deus lhe dá para a glória de Deus. Se por algum momento eu atrelar a prosperidade financeira à intimidade com Cristo, e de fato quem de fato prospera financeiramente tem um maior relacionamento com Cristo, eu peguei uma filosofia boa, controle de finanças, e transformei numa heresia. Por quê? Porque agora não é Cristo que me salva. Agora é o seu controle financeiro.
Agora você vai entender que prosperidade financeira é o medidor da sua vida espiritual. E esse não é o ensinamento. Eu peguei uma coisa secundária, eu peguei uma coisa boa, transformei em heresia, tirei o evangelho, desgracei a igreja. Eu paro de pregar o evangelho, ensino a todo mundo a como ficar rico, a gente fica rico, próspero financeiramente, só pensa nas coisas dessa terra e está tudo bem. Chega uma pessoa aqui de classe média baixa e a gente começa a escantear. Tem algum problema espiritual com essa pessoa. Porque Deus não está abençoando ela financeiramente. Quantas igrejas são assim? Tiraram o foco do evangelho. Acabou o evangelho. Acabou a centralidade de Cristo no culto. É só prosperidade financeira. Por que o cuidado de Paulo? Por que a atenção? Porque ele está dizendo, olha, é igual a uma armadilha. Um animal pode escapar de uma armadilha, mas é muito difícil. Se for uma armadilha bem preparada, você não sai, você morre. É muito difícil sair da heresia. É muito difícil sair da lavagem cerebral. Só Cristo. A gente pode olhar para o que estava confrontando a igreja naquela época, né? Qual era o maior problema aqui? Rituais judaicos, lei cerimonial no culto. Constantemente nas cartas de Paulo, né? A gente tem esse embate aqui. A gente pode olhar e dizer assim, poxa, tanta coisa escrita, como é que esses irmãos ainda caíam nisso, não é? Tanto fundamento dos apóstolos falando sobre isso. Por que esses irmãos caíam nisso? Por quê? Porque aquilo ali estava muito perto da antiga aliança. Era uma heresia, embora idolatria, o cerne dele é idolatria, mas estava com uma roupagem nova. Era continuar os ritos que eram tão valorizados na antiga aliança. Naquela época, isso aqui, porque isso aqui não nos incomoda mais? Porque a geração passada da gente já não pratica isso. Porque isso foi muito combatido naquela época para hoje ser uma coisa que a gente olha como um grande problema nessa igreja, mas particularmente prática de lei cerimonial não é um problema aqui, diretamente falando. Mas nós temos heresias da nossa época. Heresias que, se combatidas hoje, daqui a 100, 200 anos, os cristãos de 2224 podem olhar e dizer assim, poxa, como é que eles não olharam para isso aqui e viram como heresia? Porque isso aqui, embora idolatria, pecado é a mesma coisa, tem uma roupagem diferente. O pecado está contextualizado à nossa época, então para a gente é complicado. Talvez se nós combatermos hoje, para os irmãos do futuro não vai ser. Eles vão ter lá o problema deles para combater. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com as suas filosofias e vãs sutilezas. Vã aqui é algo que é inútil, passageiro, efêmero. Sutileza, muito interessante essa palavra. Eu explico ela, a gente abrindo em Mateus 13, por favor. Mateus 13, 22, Jesus está explicando a parábola das sementes. Ele explica um tipo de semente, uma das sementes que foi jogada. Mateus 13, 22. Ele diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse fascinação das riquezas, esse fascinação é a mesma tradução para sutilezas. E a sutileza das riquezas, né, é a mesma palavra. Paulo tem o mesmo raciocínio de Cristo ao proferir essa parábola. A sutileza é o fascínio que a heresia pode causar. Cuidado com a sua filosofia e o seu fascínio inútil. Aquele fascínio, aquela propaganda que a heresia tem. É mais uma fascinação vazia. São os detalhes da pregação herética. Como ele traz dados, como ele traz artigos, como ele é uma pessoa letrada, como ele fala difícil. Olha qual substância ele tem. Mas se é contra Cristo, não é nada. É um fascínio inútil e pode custar a minha e a sua vida. E por fim, nós temos os grandes apoiadores da heresia.
é a parte B desse versículo. Ele vai dizer, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ele vai dizer, a heresia tem duas grandes armas: tradição de homens, rudimentos do mundo. E o maior inimigo da heresia, Cristo. Duas grandes armas e não conforme Cristo. O maior adversário da heresia é o nosso Senhor Jesus. Quantas instituições dão valor mais às tradições do que, de fato, a palavra de Deus? O grande confrontador dessas tradições inventadas pelos homens foi o próprio Senhor Jesus. Quantas vezes os fariseus implicavam com coisas que Jesus fazia, mas elas não tinham fundamento nenhum. Marcos 7, os anciãos, eles implicaram com Jesus na questão da lavagem. Olha, eles não lavaram a mão antes de comer. E existia uma lei judaica que você não podia tocar em coisa impura, e tinha uma grande lista de coisas impuras. Aí, para anexar, para adicionar, eles inventaram um ritual de purificação da mão. Toda vez antes de comer, eles tinham que participar desse ritual de purificação da mão. É o acréscimo. E aí o Senhor rebate: vocês valorizam muito mais, vocês têm tanto zelo pela tradição humana, mas vocês não valorizam a palavra de Deus. Existe uma carta no Novo Testamento que o cerne dela é justamente para combater prática de lei cerimonial na Nova Aliança. É a carta de Hebreus. Olha, na verdade, não é só errado você praticar isso agora, nesse momento. Quando você pratica, você está negando a Cristo e negando a sua obra. É uma total heresia. É uma total maldição. Outra afronta desse versículo, ele vai falar dos rudimentos do mundo. J.K. Bill, ele aponta como podem ser três coisas aqui. Rudimentos do mundo é muito usado no Novo Testamento. Muito usado. E ele pode significar a mesma coisa como não. J.K. Bill, por exemplo, ele não tem uma opinião formada sobre isso. Imagine eu lendo isso, né? Ele vai dizer, olha, podem ser aqui algo que era muito usado naquele dia, os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Que assim, ele diz, olha, isso era muito cultuado, esses elementos, na época de Paulo e antes também, época grega antiga, povos antigos muito. Ele diz, esses podem ser os deuses por trás desses elementos. Tinha Deus do fogo, Deus do ar, Deus da terra, a mitologia grega, Poseidon, Deus dos oceanos, Zeus. Era um grande panteão de heresia. Pode ser isso também, os rudimentos do mundo, que eram muito praticados. E também pode ser a lei cerimonial. A lei cerimonial praticada no Antigo Testamento. Matthew Henry, quando você vai no comentário de Matthew Henry, ele é categórico em dizer, lei cerimonial. Isso aqui é a prática da lei cerimonial, isso aqui são os detalhes da lei cerimonial, as vestimentas, os artefatos que eles usavam, tudo isso que eles queriam manter. É isso aí. J.K. Bill diz, não tem uma opinião formada. J.K. Bill diz assim, qual que as três coisas podem ser encaixadas aqui no contexto? Ele diz, diferente, por exemplo, de Gálatas. Ele diz assim, em Gálatas, ele vai dizer, não, vocês estão aprisionados pelo rudimento do mundo, aqui é mais adequado para ser lei cerimonial. Nesse contexto aqui de Colossenses pode ser qualquer um dos três. Qualquer um dos três estavam presentes dentro da igreja e eram grandes danos para a igreja. Matthew Henry diz, não, é lei cerimonial. Se você for pela prerrogativa de que a Escritura interpreta a própria Escritura, se você for para o versículo 20 desse capítulo, parece que o argumento e a convicção de Matthew Henry é mais plausível. Porque ele vai dizer assim, versículo 20, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, mais uma vez aqui, por que vocês se sujeitam a regras como se ainda vivessem nesse mundo? Olha, ele pegar esse contexto de, vocês se sujeitam a regras, parece mais aqui ele está falando e apontando para a lei cerimonial, como Paulo também fazia em Gálatas e em outras passagens também. Parece que o foco aqui é lei cerimonial. J.K. Bill diz assim, não me arrisco a bater o martelo, dizer que aqui no versículo 8 é lei cerimonial. Mas
concluindo que seja a lei cerimonial, o próprio J. Cabil diz que isso pode ser aplicado, isso praticado na nova aliança passa de bênção para maldição, porque Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Ou seja, ele está dizendo, a base da heresia é a tradição humana, e não a palavra de Deus. Será que nós estamos longe disso, irmãos? Olha, a gente é uma igreja que está longe desse negócio de tradição humana, né? Está longe desse negócio de rudimentos do mundo. Quantas pessoas ao nosso redor ainda confiam em amuletos, né? Confiam em carrancas. Isso aqui rituais que, de fato, artefatos que, segundo eles, afastam os maus espíritos. Quantas igrejas repletas de rituais ainda, de cerimônias inventadas por eles. A própria Bíblia aberta na sua sala como uma forma de proteger a casa, né? Aberta no salmo para proteger a casa. Isso é pegar a Bíblia e tratar ela como um objeto místico. Aquela Bíblia aberta vai expulsar os maus espíritos. Isso aí é heresia. Por fim, ele nos dá o antídoto para tudo isso. E não conforme Cristo. Maior inimigo da tradição humana e dos rudimentos do mundo, Cristo. Não se fundamentam em Cristo. A função da heresia nos afastar de Cristo. Anticristo, tentar tomar o lugar de Cristo. Qual é a principal arma da heresia? Idolatria. Idolatria sempre está atrelado ao pecado e atrelada à heresia. Ela vai pegar alguma coisa que você gosta e colocar no lugar de Cristo. O que é que você mais gosta? O que é que você gosta ali em segundo lugar para tentar colocar em primeiro? O que é que você acredita que é secundário para eu tentar colocar como o evangelho para você? É isso que a heresia vai tentar fazer. Vai tentar você idolatrar alguma coisa no lugar do evangelho. Então, aplicando, irmãos, esse texto para as nossas vidas, não é pecado você querer ter filhos, é bênção você querer ter filhos. Quanto mais filhos, melhor. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que é herança de Deus. Filho é tesouro de Deus na terra para você. Então é muito bom você ter filhos. Mas é pecado você fazer disso o centro do cristianismo. É pecado você só participar de uma igreja que todo mundo tenha no mínimo 5 filhos. Senão tem alguma coisa errada. Como é que a pessoa tem 10 anos de casado e não tem 5 filhos? Não pode. Isso é o centro para mim. Não é pecado você ser amilenista. Eu até concordo que essa é a linha escatológica correta. Mas é pecado você dizer assim, não. Quem não é amilenista não vai para o céu. Só vai para o céu quem é amilenista. Não é pecado você ser calvinista. Nós somos calvinistas e isso é bom. Nós devemos muito ao calvinismo. Mas é pecado achar que somente calvinista vai para o céu. São coisas secundárias que a gente está colocando acima do evangelho. Então, eu não posso substituir coisas secundárias na igreja em detrimento do que é o centro, que é Cristo. Porque se eu fizer isso, eu vou estar pegando coisas boas, essas coisas secundárias são boas. Ter filhos, amilenismo, calvinismo, isso são coisas boas. Isso não são heresias. Mas eu estou usando com o mesmo efeito da heresia. Por que qual é o efeito da heresia? Afastar as pessoas de Cristo. Eu estou pegando uma coisa boa, secundária, mas eu estou usando na mesmo propósito da heresia, que é afastar as pessoas. Quando eu pego essas bênçãos e eu uso com exclusivismo, eu vou me afastar de Cristo e eu vou afastar as pessoas de Cristo. E é isso que a heresia faz. Não use as bênçãos que Deus lhe dá como maldição. Aprenda a manusear as bênçãos do Senhor. Que você possa estar, que nós possamos estar, irmãos, juntos, porque somos igreja. E se um cair aqui, o outro tem que levantar. Se um precisar de oração, a gente tem que orar. A gente tem que se unir, para a gente se enraizar na palavra. Para a gente ser edificado. E para a gente confirmar nas pessoas e em nós o Evangelho. Amém, irmãos?
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra. Esteja conosco nesse momento onde vamos ministrar o sacramento do Senhor. Vamos aqui continuar no culto ao Senhor. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria chamar nosso irmão Marcos.